Então, a necessidade de Paulo trazer, né, as últimas instruções para Timóteo era muito grande, porque ele sabia que a sua partida estava próxima, né? Um assunto que foi abordado há sei quantos anos, né, há 1000 anos atrás, 3000 anos atrás, e hoje a gente vê um assunto contemporâneo, coisas que a gente vê, coisas que a gente passa, né? Homens amantes de si mesmos, reconciliáveis, avarentos, presunçosos, né? Ruim para homens obstinados, orgulhosos, amigos mais de eleito que amigos de Deus. Então a necessidade era muito grande. Paulo sabia que precisava instruir esse jovem, pregar tempo e fora de tempo, né? E eu e você temos que pregar tempo e fora de tempo. Temos que continuar pregando, continuar lançando a rede, continuar fazendo a obra. Louvado e engrandecido o nome santo do Senhor. Temos que fazer a nossa parte como cristão, né? Você pregar na rede social, você pregar na fila de um banco, você pregar onde você chegar, para as pessoas saberem que Jesus está voltando. Jesus está muito próximo, né? Deus, ele está voltando. Jesus, ele vai vir buscar a sua igreja. Então a necessidade era muito grande. A necessidade também era muito grande de Paulo instruir esse jovem que ele estava numa cela em Roma, né? Paulo estava trazendo essa epístola para o jovem Timóteo, que estava na igreja de Éfeso. Então a necessidade de pregar naquela época, né? Que o mundo não era tão violento como hoje, para que a gente continue pregando a palavra, manejando bem a palavra da verdade. Então Paulo sabia que ia encerrar a carreira, guardar a fé e a necessidade de pregar. A necessidade, né, de trazer, né, aleluia, glória a Deus, as novas instruções por causa dos falsos ensinos, falsos mestres que naquela época já existia. Naquela época já existia homens, né, que entravam num rebanho, se fingindo que era ovelha, mas no final era lobo. Então, assim, a necessidade era muito grande. Como a necessidade hoje é grande. A gente está vendo aí, né, a folia hoje aí, o carnaval está chegando hoje aí. Muitos perderão suas famílias, muitos perderão seus lares, né, casamentos acabarão, muitas coisas acontecerão por causa, muitas vezes, dos tempos trabalhosos que Paulo falou há 2, 3 mil anos atrás. Tempos, né, que homens olham para si mesmos. Tempo que as pessoas não estão nem aí para com as outras. Cada um olha para si mesmo, cada um quer saber o que é que vai ganhar, saber o que é que vai ter, e ninguém se importa com ninguém, né? Por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Por causa da iniquidade, né, casamentos acabarão, famílias vão embora, né, filhos entram na situação difícil, e a igreja como aqui um ponto, né, crucial, um ponto referencial divino, continuar fazendo a sua parte, continuar fazendo a sua obra, continuar pregando tempo fora de tempo, continuar, aleluia, né? Sendo um bom soldado de Cristo, participando das aflições, porque o crente ele passa por aflições, ele passa por necessidades, né? A gente está servindo a Deus, mas a gente passa para nossas necessidades, a gente tem algo, né, que sobrevém sobre as nossas vidas, tempestade, problemas financeiros, problemas com família. Então aqui a gente está fazendo a obra, mas também passando por algumas aflições, passando por algumas adversidades. Não é verdade? A gente sabe que Paulo foi um homem perseguidor da igreja, foi um homem que era muito zeloso pela lei a Torá, né? É um homem que estudava aos pés de Gamaliel, um homem que estudava a lei, mas ele não conhecia quem era Jesus, né? Perseguiu muitos homens de Deus, mulheres de Deus, por amor à lei, por amor à religiosidade. Então, foi um homem que foi transformado. A Bíblia diz que Deus marcou o encontro com ele no caminho de Damasco, quando ele respirava ameaça com o povo de Deus, né? Então, Deus ele marca o encontro, ele cai por terra, ele é transformado pelo Senhor, e hoje ele é o pastor, né? O pastor itinerante, o pastor da igreja, o pastor que dá instrução aos jovens pastores, como Timóteo, como Tito, né? Porque ele tinha experiência para passar. Ele sabia, né, o que ele estava pregando.
né? Ele sabia a necessidade que o povo precisava de escutar as palavras, né, que iam ter sido pregadas e ter sido despertada. Então Paulo, né, era um homem que teve experiência com o Senhor, né, um homem que foi perseguidor, hoje passou a ser perseguido, né, por amor à palavra, por manejar bem a palavra da verdade, né, por ser soldado participante das aflições de Cristo. Ele disse, se você não puder imitar Jesus, né, imite a mim, né, porque ele tinha respaldo para falar sobre isso. E a gente sabe que Paulo, né, foi o homem que escreveu 13 cartas, né, no Novo Testamento, e o homem que tinha peso, né, no mundo espiritual, né. A Bíblia diz que quando ele pregava, os lenços dele, né, fazia prodígio, fazia maravilha. Muitos queriam pregar em nome de Paulo, né, mas foi envergonhado pelo inimigo, porque nós, para pregar, muitas vezes temos que ter autoridade do céu, né. Deus, ele tem que, muitas vezes, confirmar, né. Deus é Deus que chama, é Deus que se responsabiliza, é Deus que capacita, é Deus que levanta. Ninguém faz por si mesmo. Sem Jesus a gente não pode fazer nada. Sem Jesus a gente não vai para lugar nenhum. Sem Jesus a gente não prega, não canta, não faz nada. Porque tudo é dele, a graça é dele, o poder é dele, a glória, a exaltação é toda para ele. E a gente apenas é um canal para que vidas possam ser salvas, transformadas e libertas. E você está escutando essa palavra porque o tempo é mau, o tempo é trabalhoso, né? O tempo é difícil pregar. Se naquela época, na vida de Timóteo, naquela época, no tempo de Paulo era difícil, imagine hoje, né, que as pessoas, elas, né, a visão delas é muitas vezes ganhar dinheiro, a visão delas é muitas vezes enriquecer, a visão delas é muitas vezes estar sempre em evidência em status. Mas o que nos motiva, né, é que a palavra possa ser pregada tempo e fora de tempo.